Oi, gente, meu nome é Catarina Bejato, sou uma das monitoras que entrou então no segundo semestre, monitora de anatomia 1 e 2. Alguns de vocês podem já ter tido contato comigo dos laboratórios de quinta de manhã. Estou tentando ir toda semana, mas tem um horário ali do meio que eu não consigo ir, então eu não conheço todos os grupos e, portanto, estou me apresentando formalmente para vocês. Estou me colocando à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida de qualquer conteúdo. Qualquer monitor também pode te dar dúvida, qualquer monitor que você já tenha mais intimidade, não sei. E o próprio professor Geraldo Sebem, que é o coordenador da matéria. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pescoço, mais especificamente músculos e trígonos. Vou só ligar aqui o laserzinho, que acho que isso agora facilita para vocês. Então vamos lá. O pescoço é uma área muito nobre do nosso corpo, porque ele vai ter componentes muito importantes, vitais no caso. A gente vai ter o componente muscular, que vai ser o foco, a estrela dessa aula. A gente vai ter o componente vascular, então vai ter as partes de carótida comum, interna, externa, jugular, externa, interna. A gente vai ter o componente endócrino aqui, representado pela glândula tireoide e pelas paratireoides. Componente respiratório aqui pela traqueia, que está passando mais posterior à glândula tireoide. Mais posterior a tudo isso também tem o componente digestório, né, digestivo, que vai ser representado pelo esôfago. Aqui também no pescoço a gente tem a parte nervosa, então aqui a gente consegue ver o plexo braquial, alguns outros ramos, a gente vai ter o plexo cervical passando por aqui. E por ser muito conteúdo, a gente vai dividir em duas aulas, que foi assim que vocês também tiveram lá nas aulas teóricas. Então a primeira aula, que é essa, a gente vai comentar um pouco mais sobre músculos e trígonos, né, que é uma maneira didática de passar pelos músculos. E na segunda aula, então, falar um pouco mais sobre vascularização, inervação e da própria glândula tireoide. Então, bora que tem bastante coisa para falar. Começando então pelo esqueleto. Eu gosto de falar um pouquinho mais sobre o ióide, né, tirar um tempo para ele, porque eu acredito que a parte de vértebras cervicais, atlas, axis, toda essa parte vocês já estudaram bem lá no período passado. Então, eu vou focar um pouquinho mais no ocioide, que é esse osso diferentão, em formato de C. Essa é uma vista anterosuperior, então se a gente olhar ele na posição anatômica e aqui na na vista lateral, a gente consegue ver os cornos maiores indo para a região mais posterior, os cornos menores subindo, e o corpo, que é essa região mais proeminente do ocioide. O ocioide, então, eu digo que ele é diferentão porque ele não vai se articular diretamente com nenhum outro osso, mas ele é muito importante porque ele é um ponto de fixação para vários músculos, inclusive ele vai ser ponto de referência para a gente dividir os grupamentos musculares em supraioides, os músculos que estão para cima dele, e infraioides, que são os músculos que estão abaixo do ocioide. Ele também vai ter essa relação com a cartilagem tireoide, ele vai ter essa membrana tireoide que vai juntar os dois. Então, por mais que ele não se articule diretamente com outros ossos, ele tem uma importância enorme nessa região. Começando então músculos, a gente vai comentar em 3 subgrupos. Então a gente vai ter os superficiais laterais, os supraioides e os infraioides. Começando pelos superficiais laterais, a gente tem o platisma, o trapézio e o esternocleidomastoide. O platismo, então, é esse mais superficial, ele vai desde a mandíbula até essa região de peitoral maior. Ele vai ter essa relação com a fáscia cervical, então ele é bem superficial mesmo. Ele vai ser perfurado por alguns ramos cutâneos aqui do nervo cervical transverso. E a ação dele está bem exemplificada nessa imagem aqui. Então a gente consegue ver que ele consegue tensionar a pele do pescoço a ponto de aparecer esses sulcos bem avantajados. Ele consegue deprimir a mandíbula e abaixar o ângulo da boca, então ele faz essa expressão de medo, de tristeza. E se você lembrar que ele ajuda nessa expressão de medo e tristeza, você consegue lembrar da inervação dele. Ele é inervado pelo par craniano, o 7, que é o nervo facial. Então, se você lembrar, o nervo facial ele faz a inervação motora de todos os músculos, todos, exceto um, músculos da mímica facial. Então, o ramo que vai inervar ele é o ramo cervical, beleza? Então, essa imagem exemplifica bem as ações que eu descrevi aqui embaixo. O trapézio, então, ele é esse músculo que ele faz formato de um trapézio mesmo. Então, ele é esse músculo grandão aqui do dorso que vocês já estudaram. Ele vai, então, desde o osso occipital, ele tem essa relação com a escápula, ele tem essa inserção mais distal. Na visão lateral, que é a visão que a gente mais vai ter do pescoço, lembrar que é esse músculo mais posterior que faz um triângulo, faz esse formato de triângulo.
O trapézio, esqueci de comentar, mas ele ajuda na elevação dos ombros. Agora, o esternocleidomastoide, ele é esse nome grandão, que se a gente for bem esperto, a gente consegue usar a nosso favor, porque esse nome, ele entrega as inserções. Então, a gente vai ter a inserção no externo, como vocês podem ver aqui, a inserção na clavícula, aqui, e a inserção no processo mastoide, que a gente consegue ver aqui. Então, ele é esse músculo que vai cruzar o pescoço. Ele e o trapézio, eles são inervados pelo par craniano 11, que é o nervo acessório. Então, lembrar que a inervação dos dois é a mesma, pelo nervo acessório. O esternocleidomastoide, ele ajuda em vários movimentos do pescoço, a rotação principalmente. Agora, indo para músculos supraioides, então são músculos que estão acima do ocioide. A gente vai ter 4 músculos importantes nessa parte aqui. Então, começando pelo digástrico. O nome mesmo dele diz di, 2, e gástrico, a gente lembra em ventre. Então, é um músculo com 2 ventres. Se você olhar aqui na imagem, o ventre posterior ele sai aqui do processo mastoide. Ele vai, então, passar por essa alça fibrosa e vai dar o ventre anterior do digástrico, que vai se inserir aqui por dentro da mandíbula. Então, o digástrico ele tem o ventre posterior e o ventre anterior. Ele tem uma relação íntima com esse outro músculo, que é o músculo estiloide, que está vindo lá do processo estiloide do crânio até o ocioide. E ele cruza o ventre posterior do digástrico. Aqui, mais medialmente, a gente consegue ver o miloioide, é esse aqui, que as fibras estão nesse sentido. Então, ele faz o assoalho da boca, e nessa vista mais inferior, ele está mais medial. Nessa vista inferior, a gente consegue ver um músculo um pouquinho mais lateral, que também vai fazer parte do assoalho, que é o músculo ioglosso, mas que ele não é tão importante nessa divisão que a gente está falando agora. Tanto que ele nem está listado aqui nesses 4 que eu coloquei. O último é o genioide, que é o mais escondido, assim. A gente tem que fazer essa visão aqui por dentro da mandíbula, né? E a gente consegue ver ele bem medial. O nome dele diz, né? Genioide. Então, ele vai ser lá das espinhas genianas da mandíbula e vai se inserir no ocioide. Então, ele é bem medial aqui. Então, repassando os 4 músculos supraioides, digástrico, ventre posterior e anterior, estiloioide, miloioide e genioide. A gente também vai ter os músculos infraioides que vão estar abaixo desse ocioide, como eu comentei. Então, eu gosto de separar eles entre superficiais e profundos, porque ajuda a gente a se encontrar na peça. Às vezes, esses músculos estão arrebentados, estão seccionados, e o jeito que a gente geralmente identifica é ver de onde eles estão indo e para onde eles vão, né? Porque é basicamente o nome. Por exemplo, o esternoioide, ele vai sair do externo e vai lá no ocioide, então seria esse aqui. Mas muitas vezes eles estão seccionados, porque principalmente os superficiais. Então, você saber o que é mais superficial, o que é mais profundo, ajuda você a se localizar na peça. E isso ajuda também na prova prática, né? Pra gente identificar os músculos com mais facilidade. Então, a gente vai ter o esternioide e o omoioide, que são os mais superficiais. O omoioide, ele faz esse formato de vírgula que a gente chama. Então, ele vai ter 2 ventres. O ventre superior dele e o ventre inferior. Esse aqui. Mais profundamente, a gente vai ter o esternotireoide, que vai sair do externo e vai até a cartilagem tireoide, que é esse aqui. E o tireoide, que vai sair da cartilagem tireoide e vai até o ióide, que é esse mais curtinho. Então, nessa imagem, a gente consegue ver que eles são mais profundos, realmente, do que o esternoioide e o omoioide, porque eles estão até seccionados nessa imagem. E mais profundo ainda, todos esses músculos têm a glândula tireoide, então ela está bem protegida por esses músculos. Então, agora a gente vai entrar na parte de trígonos, que nada mais é do que uma maneira de tentar deixar mais didático as estruturas do pescoço para a gente conseguir se localizar bem. Então, você sabendo os principais limites e sabendo bem identificar o esternocleido, o digástrico, você consegue se achar na questão de trígonos e você também consegue, tendo uma boa noção de anatomia, imaginar quais estruturas estão passando por eles. Mas a gente vai destrinchar bem. Aqui, por exemplo, tem uma tabela com os principais conteúdos, eu sugiro vocês pausarem, abrir um atlas do lado, vai olhando nas imagens, vai tentando relacionar mesmo. Você tem uma questão anatômica, se você tem essa visão anatômica bem aguçada, você não precisa ficar decorando tanto.
Mas de qualquer maneira a gente vai passar por cada um deles. Aqui então eu gosto dessa imagem porque ela tá por cores diferentes que ajuda a gente a visualizar. Então a gente vai ter o trígono occipital, que é esse em amarelo, laranja aqui. O azul aqui é o homoclavicular. Os dois juntos formam um trígono cervical lateral. Aqui a gente tem o trígono cervical anterior, que é formado pelo trígono muscular, que é esse que está em azul mais claro, o trígono carótico, que é esse que está em verde, submandibular, que é esse roxo, e submentual, que é esse rosinha aqui. Então, eles juntos formam o trígono cervical anterior. Então, como eu comentei, cada um, o cervical lateral, que é esse aqui, nessa visão mais anterior, né? A gente vai ter o occipital ou homoclavicular, e o cervical anterior vai ter submandibular, submentual, carótico e muscular. Então, aqui entrando na questão do trígono cervical lateral. Essa imagem a gente tentou, né, colocar um triângulo aqui para facilitar, mas vamos passar pelos limites de novo. Então, inferior aqui a gente vai ter a margem da clavícula. Aqui a gente vai ter a borda posterior do esternocleidomastoide aqui. O triângulo está um pouquinho mais pro lado, mas ela seria aqui. E a gente tem a borda anterior do trapézio. Então, aqui vai formar o trígono cervical lateral. Seguindo, então, a divisão dele entre occipital e homoclavicular é dada pelo ventre inferior do homoióide. Lembrando, o homoióide é aquele que faz a vírgula. Então, ele faz essa curva aqui. Ele teria o ventre superior e o ventre inferior. O ventre inferior, então, faz essa divisão de occipital e homoclavicular. De conteúdo, então, eu sei que essa imagem não está delimitada que nem essa outra, mas se a gente imaginar que o cervical lateral está nessa porção aqui, a gente consegue imaginar que ele estaria nessa porção aqui. Então, o que a gente consegue ver nessa parte de trígono cervical lateral? A gente tem o nervo acessório, como eu comentei agora há pouco, que ele vai inervar o trapézio e o esternocleido, então ele seria o nervo que daria mais para trás, esse aqui. A gente também teria os supraclaviculares, que vão sair lá junto com o plexo cervical. A gente vai ter o plexo braquial também, dando aqui entre o escaleno anterior e o médio, como vocês podem lembrar. A gente vai ter a parte de jugular externa, que aqui não dá pra ver. Mas não precisam se assustar com esses nomes de nervos, porque na próxima aula eu vou explicar um pouquinho melhor a parte de plexo cervical. Então, agora é só para vocês terem uma noção anatômica do que está passando nessa região mesmo. Então, de assoalho dele, eu não escrevi, mas eu consigo mostrar nessa outra imagem. A gente tem, então, os escalenos do anterior, o médio, entre eles passando o plexo braquial. Atrás a gente tem o escaleno posterior, e esse aqui que também faz assoalho é o levantador da escápula. Então, agora de trígono anterior, que é dividido entre submandibular, submentual, muscular e carótico. De limite, então, do cervical anterior como um todo, a gente tem a borda inferior da mandíbula, a borda anterior do esternocleidomastoide e essa linha mediana no pescoço, que é uma linha imaginária que vai ajudar a gente, então, a dividir os músculos. Aqui eu tentei exemplificar a divisão entre eles. Então, o que vai dividir o carótico do muscular é o ventre superior do homoióide, aquele mesmo que faz a curva. O ventre superior vai dividir entre carótico e muscular. O ventre inferior, se vocês lembrarem aqui embaixo, ele vai dividir entre occipital e homoclavicular. Aqui em cima, então, a gente vai ter o submandibular, que vai ser separado pelo digástrico, aqui o ventre anterior. E aqui, entre o ventre anterior do digástrico e a linha mediana, a gente tem o submentoniano. Então, vamos lá, o carótico eu diria que é um dos mais importantes, assim. Lembrar da bainha carotídea, que vai ser o conteúdo mais importante dele também. Então, de limite, a gente tem o ventre posterior do digástrico, a borda anterior do esternocleidomastoide e o ventre superior do homoióide.
Então, de conteúdo, de novo, imaginar que o carótico ele tá nessa região aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a bainha carotídea. Se vocês lembrarem o conteúdo da bainha carotídea, vocês lembram de uma parte bem importante desse trígono. Então, lembrar que vem a parte de carótida comum. Você pode também ver a bifurcação, dependendo da peça. Você vê a jugular interna e você vê o nervo vago passando junto. Então, se você vê um nervo passando entre aqui, tanto pode ser entre, algumas peças estão um pouquinho mais posterior, mas nessa relação íntima de carótida e jugular é o nervo vago, e lembrar que eles são envoltos pela bainha carotídea. Além disso, a gente pode ver o nervo acessório de novo, como eu comentei, laringe, faringe, eles vão estar um pouquinho mais profundos, mas eles vão estar nessa região também. E nervo laringeu superior também vai fazer parte ali dos nervos que eu vou mostrar na próxima aula, junto com o plexo cervical. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o trígono muscular. Então, os limites dele é o ventre superior do homoióide, borda anterior do esternocleido e a linha mediana do pescoço. Então, lembrar, como eles estão nessa região aqui, a gente lembrar dos músculos infraioides mesmo, não tem segredo. Então, lembrar que os superficiais a gente tem o externo ióideo, o homoióideo. Profundamente a gente tem o externo tireoide, o estireoióideo. E a gente também tem a parte de glândulas, então a gente tem a glândula tireoide e as paratireoides. O trígono submandibular, então ele vai ser delimitado pela borda inferior da mandíbula, ventre posterior do digástrico e ventre anterior do digástrico. Basicamente, os conteúdos mais importantes é a glândula submandibular, que é a glândula que mais vai secretar saliva, né? Então, vocês vão ver bem ela na aula de boca, se eu não me engano. Mas a parte de linfonodos também é importante. E o nervo miloióideo também vai estar nessa região. Na próxima aula a gente vai falar um pouco melhor sobre vascularização. Então, a gente vai ver que a artéria facial, que é ramo da carótida externa, e a veia facial, então, elas vão contornar essa parte aqui da mandíbula. Então, elas vão fazer parte desse trígono submandibular também. Aqui no submentoniano, então, aqui não está dividido, mas se você colocar a linha mediana do pescoço, você vai dividir esse triângulo em 2 triângulos. Então, ele é separado pelo corpo do ióide, ventre anterior do digástrico e a linha média do pescoço. Basicamente, o conteúdo dele são linfonodos e pequenas veias. Se a gente parar para pensar que 40% dos linfonodos corporais se encontram nessa região de pescoço, basicamente em todos os trígonos vai ter linfonodos, sabe? Então, é uma estrutura bem presente em todos os trígonos. Aqui é uma dica de como você pode estudar essa matéria, que é a maneira com que eu consegui mais absorver quando eu estava estudando lá no segundo período. Então, é você fazer um desenho esquemático, não precisa ser perfeito, mas só para você se achar mesmo. Então, você colocar aqui os principais músculos que vão delimitar os trígonos já ajuda muito. E, enfim, aqui, por exemplo, o 1 é o occipital, o 2 é o homoclavicular. Você sabia que os dois juntos fazem o cervical lateral. O 3, que é o carótico, o 4, o submandibular, 5, submentual, o 6, muscular, formando o cervical anterior. E saber aquela relação anatômica das estruturas que estão passando por ali vai te ajudar muito na hora de absorver esse conteúdo. Assim como fazer uma tabela, como eu fiz aqui. Tem todo esse conteúdo tem no Moodle, bem fácil de achar. Então, fazer a tabela e fazer o esquema vai, com certeza, te ajudar muito para estudar essa parte. Aqui são as referências que eu usei, então, para montar os slides. A maioria das imagens é pelo próprio Moodle, então, eu acho que a maneira mais fácil de estudar é pelo Moodle. E, enfim, gente, qualquer dúvida pode chamar, sem neurose. Chama mesmo, vocês estão aqui para aprender e a gente está aqui para ajudar. Então, podem chamar, tirem todas as dúvidas, porque a prova está chegando e quero ver todo mundo arrasando aí. Então, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.